Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira. E o texto de hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 6, versículos 19 até o 23, que nos diz assim: Irmãos, uso a linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos, para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu quero tocar em 3 pontos que são colocados aqui dentro desta leitura. A primeira coisa que Paulo acaba colocando, ao povo lá de Roma, é de que é preciso colocar os vossos membros ao serviço da justiça em vista da vossa santificação. Paulo, obviamente, está falando diante de um povo que muitas e muitas vezes utilizava o seu próprio corpo para o pecado, Seja aqui para a questão de prostituição, de idolatria, de ego, de orgulho exagerado, e que inclusive levava muitas pessoas a vários tipos de práticas equivocadas naquela época. Mas agora, em vista da salvação proposta por Jesus, Paulo então fala: coloca agora a vossa vida, os vossos membros a serviço. E a grande questão que a gente tem que se colocar é justamente essa: até que ponto eu tenho colocado minha vida a serviço do Evangelho? A que ponto eu tenho buscado, de fato, colocar todos os meus talentos, os meus dons a serviço da palavra? Depois, no versículo 22, Paulo também pede o seguinte: frutificais para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Uma das grandes características daquela pessoa que está em um processo de conversão é alguém que entende que a sua vida também vai ser permeada de frutos. Não tem como existir santidade sem frutos. Não existe santidade sem alguém que não, de algum modo, exala a santidade de sua vida, onde quer que chega, no seu trabalho, na sua família. Não existe uma santidade, amados irmãos e irmãs, parece que interina apenas. Toda e qualquer santidade ela é externada em nossas ações, em nossa vida. E é isso que Paulo pede, então, ao povo de Roma. E o último momento também ele coloca, o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Interessante que a palavra dom significa presente, um presente dado de modo gratuito. E acho interessante quando Paulo meio que particulariza como este sendo o único ou o principal dom que Deus nos dá. Quantas e quantas vezes vemos as nossas igrejas lotadas de pessoas que vivem a pedir curas, milagres, libertações e companhia. Mas parece-nos que esquecemos que no final das contas o maior dom, o maior presente, e aquilo que deveria ser então o nosso maior desejo é o céu. Como muito bem o texto fala, essa é a nossa meta final. Que hoje então, pela própria ação do Espírito Santo de Deus, nós possamos abrir o nosso coração para esta grande verdade: o céu é o nosso grande presente. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o Estudo do Evangelho, também desta quinta-feira. Até mais.